Oi pessoal, meu nome é Guilherme Almeida, eu moro no Rio de Janeiro, sou professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou muito feliz de ter recebido o convite para esse vídeo, né, para poder estar perto de vocês de um jeito ou de outro, pessoal aí da UFJF, sempre meus parceiros, minhas parceiras. E é uma alegria poder estar com vocês, poder trocar um pouco com vocês mesmo que, né, à distância. E eu quero começar mostrando para vocês um dos objetos que eu mais gosto, né, que é esse reloginho de areia aqui, também conhecido como ampulheta. Por que eu gosto tanto desse objeto? Porque para mim ele é uma representação muito concreta do bem mais precioso da vida, que é o tempo. E eu queria começar agradecendo o tempo de vocês em me ouvirem, né, em reservarem parte do dia de vocês para me ouvirem. E tempo a gente nunca sabe quanto a gente tem, por isso que ele é tão precioso, né? E a gente nunca resgata o que a gente jogou fora. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, por estarem reservando esse tempo na agenda para ouvir o que eu possa contribuir para a trajetória profissional, pessoal de vocês. Bom, o tema que eu mesmo sugeri quando me foi feito o convite para falar aqui hoje é Molhado de Vermelho, errâncias de um assistente social, educador, trans, negro e libertário. Não é simples sintetizar isso numa fala. É a trajetória de uma vida. Eu tenho 47 anos, nasci num bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, chamado Jacarepaguá. Sou filho de uma família da classe trabalhadora. O meu pai era fiscal de obras da prefeitura. Está vivo, está com 90 anos, minha mãe com 80. Acho que era uma coisa rara, né? Um fiscal honesto, ganhava pouco e fazia o trabalho dele com seriedade. E minha mãe era uma dona de casa, mas que tinha múltiplas habilidades adquiridas pelo próprio empenho, com pouquíssima escolaridade formal, assim como meu pai. E ela costurava, mais jovem lavava roupa para fora, costurava, depois fazia arranjos, fazia bolos para festas da vizinhança, dos parentes, né? Então tudo que ela pudesse fazer com as mãos e que contribuísse para a renda familiar, ela fez. E eu era o terceiro de 3 filhos, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu, né? Eu sou o segundo da família que conseguiu chegar à universidade. A minha irmã mais velha, também com muita dificuldade, conseguiu chegar, né? E essas dificuldades, elas não nascem do vazio, né? Essas dificuldades têm a ver com o pertencimento de cada um de nós nas relações sociais, né? Do que nós estamos falando? Eu estou falando de uma família predominantemente negra, mas que tinha antepassados também da Europa Mediterrânea, né? Portugal, Espanha, africanos, né? Principalmente escravizados no Vale do Paraíba, no plantio do café. Também, né, italianos de São Paulo, migrantes nordestinos, né? Então é uma mistura, uma amálgama que tem a ver com a formação sociohistórica do Brasil e com as desigualdades, né, que o passado colonial, né, que a nossa história imprime nas nossas trajetórias de vida e nos nossos corpos. Desde muito cedo,
criança ainda, eu tive consciência da minha inadequação de gênero, né? Embora a sociedade tenha me imposto, né, marcado a minha existência como feminina, né, muito cedo, né, eu tenho uma consciência remota em torno mais ou menos dos 3, 4 anos, de rejeitar a identidade feminina e de rejeitar aqueles atributos que são socialmente atribuídos às meninas. Isso tem um custo, né? Um custo importante na trajetória de cada um. Apesar disso, eu morava numa casa com quintal, eu brincava com uma certa liberdade, eu tive direito a uma infância. Na minha família, com todas as dificuldades, ainda pude me proporcionar isso. Eu subia em árvore, eu comia fruta, eu brincava muito. Tive o prazer de ter uma infância menos generificada do que muitas vezes eu vejo nas crianças hoje, né? Meus brinquedos não eram azul ou rosa, né? Os meus brinquedos eram coloridos, muito, muito simples, muito baratos. Muitos eram feitos em casa, né? Improvisados, mas eles eram brinquedos que me davam uma margem de liberdade muito grande. Eu podia brincar com as minhas amiguinhas de fazer compra no supermercado, de casinha, mas eu podia também improvisar um bastão com uma bola vagabunda, que eu achava que era uma bola de tênis, e jogava futebol e brincava de pique, enfim. Até meus 12 anos era esse meu mal. Então, a minha infância foi uma infância pobre, né, como as infâncias pobres em geral são, em que a gente se impõe a necessidade de crescer bem depressa, porque a gente enxerga o sofrimento, a escassez, né, e a gente precisa dar respostas rápidas àquilo tudo. Né, e a resposta que eu disse para mim mesmo que eu ia dar desde cedo, né, que eu aprendia muito isso com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs, era que estudar era a via para obter esse lugar na vida, né, e para enfrentar as dificuldades que nos eram impostas o tempo todo. E aí eu me tornei um bom aluno, né? Estudei inicialmente na escola pública, né? Fui muito feliz na escola pública. A escola pública era bastante democrática, né? Ela tinha crianças com maior poder aquisitivo, crianças com menos poder aquisitivo, crianças pretas, pardas, amarelas, né? Indígenas. Nós tínhamos gente de toda sorte. Foi mais tarde, já na adolescência, que a minha família achou por bem me colocar num colégio mais forte, né, que era um colégio também privado e religioso. E isso coincidiu com a minha adolescência, que na vida das pessoas trans é um dos períodos mais dramáticos da existência, porque é aquele momento em que o seu corpo parece te trair, né? Ele parece se insubordinar contra você e te impor uma série de restrições. Mais tarde a gente percebe que não é o corpo que nos impõe restrições, mas a leitura social que é feita desse corpo e os recursos que você pode ou não acessar quando você tem 13, 14, 15, 16, 17 anos principalmente, né? É como se a natureza fosse esfregada na nossa cara e a gente tivesse que ceder a todas as normas sociais por isso. Então acaba sendo um período da vida muito, muito dramático para grande parte das pessoas trans. Não foi diferente para mim. Foi um período também que eu tive que começar a trabalhar muito cedo, né? Já dando aula particular com 13, 14 anos. Depois, com 17, eu já estava assumindo uma sala de aula pela primeira vez, como professora, alfabetizadora de alunos,
Foi um desafio tremendo, não só porque eu era uma pessoa de 17 anos, né, adolescente, e que já tinha que assumir responsabilidades tremendas, né, 37 alunos em sala de aula, mas principalmente porque junto com o cargo de professora vinha uma série de exigências de gênero tremendamente pesadas, né, toda uma performance exigida em termos de cantar musiquinhas, se vestir de uma determinada maneira, falar de uma determinada maneira, ter uma participação social, frequentar determinados lugares. Então foi um período bastante sofrido também. Né? O prazer era imenso de trabalhar com as crianças, de ver o ser humano em desenvolvimento, que isso é uma coisa que eu não perdi. Né? Ainda hoje eu tenho como professor esse prazer de ver o crescimento humano, a transformação humana, é um dos milagres da vida, né? Que faz muito bem para a gente como professor. Mas do ponto de vista social, dos significados em torno da profissão, uma profissão ligada ao cuidado, uma profissão ligada historicamente à condição feminina, foi muito puxado para mim. Bom, com 16 anos eu entrei para a universidade, eu resolvi fazer um vestibular, eu tinha acabado de terminar o segundo grau, vivi o isolamento geográfico por morar na Zona Oeste também, todas as oportunidades de ingressar em universidades, as universidades eram em bairros distantes, que eu tinha que pegar ônibus por 50 minutos, uma hora para poder chegar no lugar de estudo. Comecei um primeiro curso, fiz 1 ano e meio e tive que abandonar porque não tinha recursos literalmente econômicos para manter o curso. Não tinha dinheiro para xerox, não tinha dinheiro para comprar lanche, não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus, não tinha passe naquela época, sobretudo, não tinha vale transporte, né? Não tinha o Rio Card que tem hoje. Então, e eu muito jovem, com 16 anos, as oportunidades de emprego eram pequenas, eu não queria trabalhar como professora, mas foi imposto, de certa maneira, ter que trabalhar. E, ao mesmo tempo, ao começar a trabalhar, começou a faltar tempo para os estudos, que é um dilema que se coloca para estudantes pobres, principalmente negros, né, ainda hoje, né, no país. Estudar e trabalhar é uma das exigências mais difíceis colocadas na juventude. Conciliar as exigências do mercado de trabalho com as exigências da escolarização, do aprofundamento, do estudo, da reflexão. E comigo também foi assim. Eu conciliei durante 1 ano e meio, depois não dei mais conta, deixei o curso de Ciências Sociais, que era o que eu fazia na época, só tinha diurno, né, não tinha noturno, o que também veta o acesso dos jovens mais pobres, né, e que precisam trabalhar para se manter na graduação, na maioria das vezes. Claro que a política de cotas, ela, em alguma medida, incidiu nisso, mas essa ainda é uma realidade bastante presente nas universidades públicas e privadas também, né? Nos cursos mais pobres das universidades privadas, que recrutam uma população mais pobre. Né? Bom, depois disso eu tentei um novo vestibular para a UERJ e consegui passar para o curso de serviço social à noite e fui conciliando trabalho e estudo. A postura dos meus professores fez toda a diferença, né? Diferente do que eu tinha encontrado no primeiro curso, na época. Né? Tinha pouca sensibilidade à realidade vivida pelos estudantes que não vinham dos estratos abastados, que não tinham os recursos que os demais tinham. Na UERJ não, eu encontrei uma realidade mais próxima, né? Desde o acesso à universidade, né? Eu conseguia chegar com maior facilidade à UERJ vindo da Zona Oeste, né? Uma universidade que nesse sentido ela é estrategicamente posicionada aqui no Rio de Janeiro. E o fato de ser um curso noturno
em que os professores ouviam as suas dificuldades, não necessariamente passavam a mão por cima, não era isso, mas que me permitiam fazer escambos do tipo, olha, eu vou chegar atrasado na sua aula, mas eu faço um trabalho complementar, né, para compensar o tempo que eu não pude chegar porque eu estava no trabalho. E coisas assim me permitiram avançar. E aí foi um período, isso foi nos anos 90, foi um período que começaram a surgir as primeiras bolsas, né, nas universidades. Isso também fez diferença para mim sob dois aspectos centrais, pelo menos. O primeiro aspecto é que a base material, né? A bolsa me proporcionou a possibilidade de deixar o emprego formal e poder me dedicar a estudar, que era o meu sonho. E isso me abriu um conjunto de novas possibilidades. E, sob outro ponto de vista, também foi extremamente libertador, né, e fortalecedor, que foi a possibilidade de travar contato com os estudos de gênero e sexualidade. Eu comecei num projeto de extensão com a professora Carla Almeida, que ainda é professora lá da UERJ até hoje, uma amiga querida. E esse projeto de extensão me possibilitou os primeiros passos no campo das relações de gênero e sexualidade, abrindo do ponto de vista da minha consciência, né, um conjunto de questões que até então eu nunca tinha colocado como possíveis. A partir daí eu pude transformar, que era um mal-estar difuso, uma consciência feminista muito vaga, né, num campo de investimento, né, encontrar pares e participar de eventos, né, de conhecer a produção, de ler sobre isso, de escrever sobre isso. Eu fui trabalhar num projeto que era com adolescentes escolares e educação sexual de adolescentes escolares. Hoje é um tema proibidão, quem diria, né? A gente trabalhava com isso na década de 90, e não tinha nada de chocante, absurdo, né? Isso era, pelo contrário, era visto como algo que estava no plano civilizatório, né? No plano do avanço dos direitos sociais, no plano da conquista de melhores possibilidades de saúde para esses adolescentes. A história não é linear, ela não anda sempre para frente, né? Ela às vezes faz retrocessos perigosíssimos, né? Principalmente quando o que está em jogo é o ataque à ciência, né? E isso eu queria reforçar aqui. O acesso à universidade, o acesso à produção científica, o acesso a uma forma crítica de olhar para a realidade, né, que a graduação me permitiu, né, e a minha formação posterior também, fez toda a diferença para que eu pudesse construir a minha trajetória profissional de uma maneira que eu considero bastante interessante, e também para que eu pudesse conquistar uma trajetória existencial muito mais interessante. E eu diria mais, né, que o contato com a formação acadêmica, o contato com os movimentos sociais emancipatórios, né, com as lutas por uma vida melhor, por uma vida boa para todos, né, com movimentos feminista, LGBT, né, o movimento sindical, né, e esses encontros que a universidade me proporcionou, eles fizeram uma transformação radical na minha existência, né, e me fizeram estar vivo, né, perceber que a vida faz sentido e que eu poderia construir, achar o meu lugar na vida, que pode não ser igual de todo mundo, acho que de ninguém é, mas assim, não ser o caminho hegemônico, não ser o caminho que é o reverenciado, o premiado, o mais valorizado, né? Mas é um caminho de satisfação, um caminho de sentido profundamente arraigado. Bom,
Eu terminei a faculdade, já estava claro para mim que, além de assistente social, eu tinha um interesse na vida acadêmica, mas eu queria me lançar nas duas direções diferentes. Ao longo da minha vida, eu já tinha tido um conjunto de episódios, de momentos em que eu percebi que a depressão ela estava muito próxima, né? A saúde mental ela estava brutalmente comprometida. E quando eu falo isso, eu estou falando de condições sociais, políticas que afetam a saúde mental dos indivíduos. É impossível você passar indiferente na vida, construir a sua vida sem sentir os efeitos das relações sociais em que você vive, do lugar em que você vive, dos tetos de vidro, né, que te cercam, das impossibilidades, dos limites que são colocados, das violências que você experimenta, né, no seu dia a dia, nas discriminações, né, nos obstáculos que não estão claros, mas eles acabam se apresentando a cada momento. Então, quando a gente começa a viver isso e a perceber que ninguém passa incólume, né, a gente também começa a perceber que a saúde mental da gente é algo que demanda cuidado, né, que a gente precisa caminhar muito atento ao que nos afeta, né, a forma como esses marcadores sociais de diferença principalmente nos atravessam. Muito cedo, como eu disse para vocês, eu tive consciência da minha identidade racial. Eu percebia, num primeiro momento, com profundo mal-estar, o fato de pertencer a uma parcela da sociedade que era vista como menos capaz, menos bonita, menos intelectualmente produtiva, né? E isso era uma consciência muito forte. E aí, como qualquer criança e adolescente, a gente quer negar essa identidade, a gente quer se aproximar da identidade branca, porque essa aqui é apregoada como a boa. Né? Foi o tardio entendimento de que havia muita riqueza na cultura negra, né? De que havia muita riqueza nos povos que para cá vieram, né, e que afetaram os meus próprios componentes familiares, né, que havia riqueza, sabedoria, né, ancestralidade profunda, né, e que eu precisava me aproximar disso. Uma das coisas que me auxiliou muito nesse processo foi eu terminei a faculdade, comecei logo a trabalhar como professor substituto por um pequeno período, né? Depois como pesquisador do Detran, depois tive uma bolsa de aperfeiçoamento profissional curta também, e em seguida eu fui fazer mestrado em saúde pública, numa área que eu tinha já enveredado na graduação, que é a área de saúde do trabalhador, que é uma área que eu respeito, admiro muito, gosto muito dela também. Né, que estuda as relações entre saúde, trabalho e ambiente. Eu estudei no SESC, na Fiocruz, e vinha com uma trajetória, então, dialogando com os estudos da sociologia do trabalho, né, com uma interlocução com os estudos de gênero, tinha ficado um pouco lá para trás na graduação. Fui fazer um mestrado, fiz um mestrado que eu gostei muito, né, foi uma das poucas oportunidades da minha vida em que eu pude me dedicar exclusivamente ao estudo, à construção da dissertação durante 1 ano e pouco, né? E logo depois, né, também comecei a trabalhar em outras universidades privadas à noite. Trabalhei como assistente social na área da saúde, da assistência social e direitos humanos. E também tive, naquele momento da minha vida, eu tinha 20 e poucos anos, né, eu comecei a viver os meus primeiros relacionamentos com mulheres, que na época
né? Eu, como disse para vocês, eu tenho 47 anos, não se falava nada de transexualidade no Brasil, né? Mal se falava de homossexualidade, né? Eu sou da geração que viveu os primeiros momentos assim da sua vida sentimental, da sua vida afetiva sexual escondida, né? A gente tinha que esconder da família, não podia dar mão na rua, não podia trocar um beijo, tinha que ocultar as cartas, tinha que ocultar a agenda, tinha que vigiar o próprio corpo para que ele não denunciasse o que a gente estava vivendo, o que a gente estava sentindo, né? Uma geração que via muita culpa, onde o discurso religioso era usado muito fortemente contra nós, né? E que não tinha nenhum tipo de direito. Como assim? Não tinha direito nenhum para a população homossexual, sequer nós éramos considerados como casais, né? Nosso grande sonho era a possibilidade de um dia, quem sabe, o casamento homossexual ser regulado no Brasil, mas isso era algo muito distante, né? Tinha um projeto de lei da Marta Suplicy que estava lá engavetada não sei quanto tempo no Congresso, já na década de 90, que nunca andava, né? Na Constituição de 88, nem colocar orientação sexual foi possível, né? Então, era uma coisa muito dura. Pessoas que tinham sido marcadas como mulheres, né? Como do sexo feminino, terem relações com outras do mesmo sexo, naquele momento, assim como era para os gays. E para mim não foi diferente disso, né? Eu queria compartilhar, pensando nisso, eu trouxe alguns desenhos meus, que eu acho que eles foram feitos em vários momentos da minha vida e que ajudam a entender algumas desses comentários, dessas narrativas que eu faço para vocês. Esse talvez seja um desenho que fala muito desse momento, né? Da descoberta da homossexualidade, né? Da impossibilidade de falar. Tem um outro também, que é ainda da minha adolescência. A professora de artes do colégio pediu para a gente pintar com lápis de cor, em cima de uma folha de quadradinhos, algo que a gente quisesse. E não sei se vai dar para ver bem, mas aqui a gente tem um crucifixo, né? Um Jesus que tem uma das mãos dele soltas, portando um alicate. E ele tenta retirar o cravo com esse alicate, o cravo que prende as mãos dele. Eu acho que é uma ilustração interessante do que passava na cabeça desse adolescente que hoje adulto conta a história para vocês, né? E da influência da religião, da terrível influência da moralidade cristã no que se refere aos temas de gênero e sexualidade. É claro que hoje, felizmente, nós temos teólogos, praticantes de religiões, né, de origem judaico-cristã, que são no campo da esquerda, que são do campo crítico, né, que defendem a possibilidade de uma fé cristã, que não aliene, que potencialize, que de alguma forma contribua para a emancipação humana. Mas naquele momento não tinha não, né? E mesmo ainda hoje é uma porção minoritária, né, das religiões cristãs, né, do cristianismo, que tem respeito, que apoia as pessoas, sobretudo, que são dissidentes sexuais, dissidentes de gênero, né? E grande parte do cenário que hoje nós vemos de crescimento das posturas fascistas, né, de um governo autoritário no país, tem a ver com o uso político da homofobia, do sexismo, que o discurso religioso, notadamente cristão, contribuiu e contribui muito para disseminar. Bom, eu falei para vocês que eu vivi então os primeiros desafios na vida adulta de me relacionar com mulheres,
E a única identidade social disponível naquele momento para alguém que tinha sido marcado como mulher e se relacionava com mulheres era lésbica. Né? Eu não me sentia muito à vontade com as representações sociais, com aquilo que eu observava no comportamento da maioria das lésbicas. Embora tinha relações profundas de amizade, de cooperação, de companheirismo, mas eu não me sentia identificado com as características mais profundas dessa identidade. Mas era disponível. Né? E aí eu fui... comecei a frequentar grupos, né? Comecei também, ainda na graduação, fiz um trabalho que na época não se falava quase nada de sexualidade, de homossexualidade. Sem querer, o nosso trabalho era um trabalho em grupo. Esse trabalho acabou rodando mais do que qualquer outra coisa, a gente volta e meia tinha que falar dele. E não tinha nem sido uma escolha para mim, eu tinha faltado a aula no dia. Né, e o grupo tinha escolhido o tema, mas acabou me aproximando dessa discussão também. E à medida que você ia vivendo as relações homossexuais e você começava a sentir a pressão social em torno disso, né, em que você não pode construir as relações porque simplesmente as famílias proíbem, as famílias perseguem, né? Eu vivi experiências assim, interditos mesmo para as relações, ameaças, interditos, né, falta completa de apoio familiar e ao mesmo tempo vivendo todos os dilemas que a juventude enfrenta. Né? E aí, à medida que você vai enfrentando isso, você diz, bom, eu tenho que me engajar num campo de luta. Né? Eu estou vivendo, eu estou no foco, eu não escolhi participar dessa luta, mas me enfiaram nela. A minha condição existencial faz com que lutar seja uma necessidade, não uma vontade. Né? Então, foi nesse sentido que eu comecei a atuar no movimento de lésbicas, né? no feminismo negro também. Isso foi muito transformador para mim, isso ajudou também a apacentar a minha identidade negra, né, a perceber que cada vez mais eu pude participar da conferência contra o racismo e a xenofobia em Durban, em 2001. Né, eu pude participar de uma série de experiências que me fizeram entender a riqueza desse campo, que é o antirracismo, né, no Brasil. E eu acho que eu queria dividir com vocês que a maior riqueza para mim foi ter percebido, foi ter vivido essas lutas todas de uma forma sinérgica. Né? Eu me engajei ao mesmo tempo que eu, por uma necessidade existencial, me engajei desde o começo da minha juventude nas lutas feministas, né? Num ponto de vista feminista. O antirracismo veio como uma necessidade e a luta contra a homofobia e o sexismo voltado às pessoas trans também. Né? Eu acho que isso tudo foi muito fortalecedor, ter me aproximado desses movimentos sociais e ter passado a olhar o mundo entendendo que essas discriminações elas não atuam de forma separada, elas só podem ser percebidas numa perspectiva interseccional. Né? A classe, a raça, o gênero, a sexualidade, né? E essa para mim é uma perspectiva que é muito cara ainda hoje. Né? E aí, já do alto dos meus 30 e poucos anos, é que, fazendo meu doutorado em saúde coletiva, que aí eu fui transformar isso tudo em objeto de pesquisa, né, na minha tese de doutorado, foi durante essa parte da trajetória que eu conheci a possibilidade trans, né? Que era uma coisa que estava colocada mais no plano internacional. Isso já lá em idos de 2003, por aí. E aí comecei a minha saga pessoal de enfrentamento disso dentro de mim, né? De fazer uma verdadeira arqueologia das coisas que eu tinha jogado lá para o subterrâneo da minha alma, né? Da minha consciência, para dizer assim, não, eu sou um homem.
Eu sou um homem e eu posso me afirmar como homem a despeito do que as pessoas vão pensar de mim, a despeito do que a minha família vai achar, a despeito do que os meus amigos vão achar, a despeito do que os meus empregadores possam achar. Né? Não é simples. Né? Mesmo quando eu já tinha uma plena consciência de que esse era o caminho que eu ia escolher, eu adoeci muito. Né? Eu tive muito acompanhamento terapêutico nesse processo, assim como uma rede de amigos que me deu muita sustentação. Né, de amigos, né, minha ex-parceira também foi uma figura muito importante nessa trajetória, e todas essas pessoas cooperaram muito para que eu pudesse enfrentar. E ainda assim eu tive 3 pneumonias, né, eu tive conjuntivite viral e bacteriana junto. O corpo sofre, né, o corpo sofre os desafios que são colocados. Nossos corpos existem de fato, né, como hoje a gente utiliza muito a expressão da necropolítica, né? Essa necropolítica ela tem uma expressão social mais ampla, né? Em que você tem um conjunto de instituições e de sujeitos que se organizam para o extermínio, mas ela tem expressões também microcósmicas, né? Que estão presentes nas relações sociais, que são relações muitas vezes nocivas, destrutivas, que vão contribuindo para minar o teu autorrespeito, né, a tua vontade de viver. E mesmo dentro de você, as relações sociais elas não estão só fora, elas estão dentro de você. Você precisa ressignificar os significados de racismo, de sexismo, de gênero. Você precisa repensar tudo que foi absorvido, aprendido por você como realidade, para poder afirmar a tua identidade. Isso foi um processo de muitos anos para mim. Eu não sei se ele é totalmente concluso, né? Mas hoje eu me sinto, né, há alguns anos eu me sinto bastante confortável na identidade de homem. Né? Um dos desenhos que fala de um dos momentos mais dolorosos, a gente ainda não tinha naquela época o reconhecimento do direito de retificação de nome e sexo. Né? Nós vivíamos e vivemos, né, muitas dificuldades para o acesso da população trans ao processo transexualizador, ao direito à saúde, ao direito de modificações corporais, ao direito à inserção no mercado de trabalho. Né? Esse foi um dos desenhos da época, né, que fala também da necessidade de afirmação subjetiva, né, e de quanto que isso é um quebra-cabeça. É uma reorganização íntima e social profunda. Esse aqui fala da época em que eu comecei a fazer minhas modificações corporais, né? Um menino de 30 e poucos anos que olha por cima de um imenso muro que ele está pulando. Né? E esse muro é feito dos próprios seios. Bom, essa modificação, a princípio pessoal, ela foi profundamente impactante na minha trajetória profissional. Né? A partir de 2010, principalmente, né, eu tomei como objeto de pesquisa, de intervenção, de extensão, né, de luta política, de advocacy, de incidência política nas instituições, no Estado, em comitês, né, em projetos de pesquisa e de extensão voltados para a defesa dos direitos das pessoas trans. E aí eu chamo de pessoas trans, as pessoas transexuais, travestis, não binárias, agêneras. Né? Isso para mim é uma questão, claro que é relevante individualmente para a subjetividade, mas quando eu me refiro a pessoas trans, eu estou falando dessa imensa e diversa e rica fauna de possibilidades de se colocar no mundo. Né? E como parte desse processo todo que eu estou descrevendo para vocês, né, que é a minha vida, é a minha vida pessoal, é a minha vida profissional, é a minha vida como sujeito político no mundo, né, eu pude publicar no ano passado
esse livro. Eu tive a oportunidade de lançar e na UFJF também, né, a convite do professor Marco Duarte, né, ao lado da professora Magali Almeida da UFBA também, né, de um pessoal muito legal. É um livro de poemas, né, chama Poemas da Transição, Molhado de Vermelho. Mas eu quis batizar essa fala de hoje, esse vídeo, com o nome desse livro também, porque molhado de vermelho é uma expressão recheada de significados para mim. Fala de um processo de modificações profundas do corpo que envolveram materialmente, né, sangue, suor, lágrimas, né, e o sangue tem cor, né, e o sangue chama atenção, né, e estar molhado de vermelho era chamar atenção. E às vezes chamar atenção o tempo inteiro é terrível. Né? Eu costumava dizer, quando eu não tinha, principalmente, o quanto pode ser precioso para uma pessoa o direito à indiferença. A indiferença, o direito de você andar na rua e ninguém te apontar, ninguém te gritar, ninguém te achincalhar, ninguém te agredir, ninguém te matar. Né? A maioria das pessoas trans já viveu isso. E esse molhado de vermelho, então, é esse sentimento de estar no olho do furacão, de estar marcado para aparecer, mesmo quando você quer passar discreto, mesmo quando você quer ser só uma pessoa. Eu reservei para terminar a fala de hoje a leitura de um dos poemas desse livro que eu queria deixar com vocês. O poema se chama Fáceis e Difíceis. É um poema antigo, de 1998. Né? Eu tinha 25 anos na época, mas eu continuo assinando embaixo dele, porque eu acho que ele é síntese de muita coisa que eu disse para vocês e do que eu não pude dizer. Né? O que não caberia, não teria tempo suficiente para eu dizer para vocês aqui. Fáceis e difíceis. É fácil dar parabéns, fato consumado, prêmio ganho. Difícil aceitar o que media, o esforço suado, a emocionada dislexia. É fácil cumprimentar no fraternal tapinha. Difícil é construir com restos sujos o que não se tinha. É fácil aceitar sem medo os frutos brilhantes. Difícil é lembrar que tinham cica um pouquinho antes. É fácil dar calor para o que inflama. Difícil é abraçar o que congela, porque se ama. É fácil saber que é dor e mudar de assunto. Difícil é abrir em si o mesmo corte e sentir junto. Difícil é apostar na farinha quando ali está o pão. Admitir que a maior linha precisou da inicial explosão. Tudo de grandioso começa pequeno. Eu desejo muita força e energia de luta e resistência para vocês. Nós vamos longe. Nossos caminhos vêm de longe, nossos passos vêm de longe, e nós vamos muito longe na nossa capacidade de criar um mundo melhor para nós. Um grande abraço.